Gente, só vocês prestarem um pouquinho atenção, não é? Que é importante você entender que Deus, como diz em Hebreus 13:8, Ele continua sendo o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e será o mesmo de sempre. E alguns tempos atrás, agora, eles passaram por uma situação não muito agradável, mas a mão de Deus, graças a Deus, estava presente. E aí eles vão estar falando o que ocorreu, como Deus interviu. Tenho certeza que vai também edificar a tua vida. Amém? Vamos começar pela Ana, então. Tá? Eu sei que a Ana fala bem. Eu acho que começa comigo, né? Amém. Mas então, boa noite, igreja, boa noite para todos. Ela deu boa noite. Então, assim, bota mais perto um pouquinho. Sim. Mais perto. Assim, eu passei por uma situação assim que algumas pessoas sabem, algumas pessoas da igreja já sabem o que aconteceu comigo, mas assim, é interessante eu começar desde o começo ali, o que Deus, mais perto. o que Deus Bem fez perto. na minha Aí, vida. isso. Tá? Então, assim, teve um culto aqui de dezembro que eu havia reconciliado com Deus, eu tinha falado com Deus, aí eu tinha até agendado com o pastor foi lá em casa, tudo certinho, né? A gente conversou com a pastora também, e eu tinha decidido que não importava com o que o Ronei queria saber, eu queria buscar de Deus. Eu queria Decidiu por isso. Antes de tudo que aconteceu comigo, eu decidi, assim eu falo meio errado ainda, tá? Vocês me perdoem. Tá bem, eu tá ainda estou passando pela fase de fono e tal, mas eu vou tentar falar certinho. Aí, assim, depois disso, teve um culto com um pastor aqui de fora, né? Porque o pastor, a gente escuta o pastor, mas tem que ser um de fora, né? Para você se arrebentar ali, né? Para você vir ali e você entender. Isso, aí, fala. É assim, né, pastor? Que tem coisa que eu não posso falar, aí você fala. Tem coisa que o pastor fala e você não está nem aí, né? Mas veio um pastor de fora, meu Deus, você derrama aqui, né? Enfim, aí eu tive... Enfim, independente do que o Ronei pensasse de mim, eu disse, não, agora eu quero. Falei com o pastor, como é que funciona, pastor, né? Verdade. Tu tem que ir na célula, tu tem que ir na ceia, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, né? Eu disse, Ronei, você faz o que você quiser. Falei, mas eu quero Jesus, eu quero ficar com Deus. Só que eu não imaginava o que ia acontecer comigo, né? Então, assim, eu acredito que Deus me preparou, né? Deus Verdade. me preparou e Deus fez assim, não, vou te preparar porque você vai passar por uma confusão aí na tua vida, mas eu vou te honrar. E passou-se ali em fevereiro, né? Para agora contar a história toda. Em fevereiro eu tive um AVC, né? Eu tive um AVC e o que aconteceu? Na quarta-feira, antes do feriado, eu tive muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Eu tive dor de cabeça na quarta, na quinta, na sexta. Eu não lembro se foi sexta ou sábado que eu acabei chamando o Dr. Home. Não me lembro. Foi no sábado. Eu acho que foi no sábado. Daí, chamei o Dr. Home, eles me atenderam. Eu tomei morfina de tanta dor que eu tinha de cabeça. Eu tomei morfina, tá aí você não é. Mas, enfim. Daí, no domingo, eu não estava bem de novo. E na segunda-feira, eu tinha plano de saúde, tinha Unimed, e eu resolvi ir na Unimed. Eu pensei assim, eu vou na Unimed, porque lá vão fazer uma ressonância, Foi a Chapecó, né? Lá em Chapecó. Era feriado, então eu aproveitei. E disse, não, eu tenho que trabalhar essa semana, preciso estar bem. Eu vou para lá e vou ser atendida, vão fazer alguma coisa para mim lá, uma ressonância, alguma coisa eles vão fazer. Só que daí eu fui lá, eu fui atendida pela médica, a plantonista lá, e ela disse assim, olha, você vai ter que buscar um neuro. Ela falou, não adianta, aqui não vão te fazer nada. Você pega um neuro e quando você tiver a requisição, você vem aqui fazer a ressonância. Tipo, eu tinha que ter um documento do papel para poder fazer uma tomografia ou uma ressonância. Daí, o que aconteceu no meio do caminho? Ela errou uma medicação minha. Eu sou alérgica a várias coisas, eu sou alérgica a vários medicamentos e ela me deu um medicamento errado. E daí eu comecei a passar mal. Aí, eu passando mal, avisei o Ronei, nós estávamos conversando, né? Nós estávamos conversando no celular
eu mandava foto para ele, ó, tô bem, tô aqui e tal. Nós ia conversando, porque depois do Covid, a gente não leva a criança no hospital, né? A gente deixa lá fora e depois, se precisar, ele entra. Aí eu fiquei sozinha lá. Aí eu fui atendida, eu chamei a enfermeira, disse para a enfermeira, eu fiquei com medo da medicação que ela me deu, mas eu achei, ela é médica, ela sabe o que ela está fazendo, né? Aí me deram uma medicação errada e eu fiquei um pouquinho mais lá. Tu vê a mão de Deus na minha vida. Porque assim, ó, Deus fez tudo cronometrado, era para mim ir para lá, né? Não era para mim ficar em casa. Eu fui para lá, eles erraram a medicação, eu fui medicada e ela teve que reverter a minha, porque eu tenho asma e enfim, fiquei sem ar, fiquei bem mal lá. E eu disse, eu não sei. Daí a enfermeira falou assim, por que ela te deu isso daqui se tu é alérgica? Daí eu falei, eu não sei. Eu disse, agora corre lá, porque eu sei o que acontece. Eu falei para ela. Daí vieram, me deram oxigênio, me deram um aerolim, me deram um monte de remédio. E eu tive que ficar lá, né? Era para mim sair logo em seguida do atendimento, tomar um remedinho na veia para dor de cabeça, e daí eu já ia sair. E eu fiquei. E o Ronei lá fora, né? E o Ronei lá fora, com o Manuel, querido Manuel, viu tudo, estava junto, né? Enfim, aí eu terminei a medicação da asma, né? E eu acabei pedindo para a enfermeira, eu falei assim para ela, eu queria que tu fosse comigo no banheiro. Eu não tô legal, falei para ela, tu me leva no banheiro? Daí ela falou assim, tu não está bem? Não. Daí ela disse, eu te levo no banheiro. Daí eu falei assim, tu entra comigo no banheiro? Assim, hoje eu começo a pensar assim, tudo foi certinho, sabe? Se eu fechasse a porta, não sei se eles iam me achar lá dentro do banheiro. Eu não sei quanto tempo eu ia ficar lá no banheiro. Se eu ia ficar lá, enfim. E eu não consegui nem fazer xixi, que era para fazer xixi, eu não consegui. E ela te acompanhou? E ela me acompanhou. Aí, ela falou comigo, você está bem? Aí eu não conseguia mais falar. Eu não conseguia falar, porque assim, o AVC que me deu, ele pegou a minha fala, né? Ele pegou o lado esquerdo, né? E ele atingiu o direito. Então, eu vi que a minha mão atrofiou, eu não conseguia segurar o celular, eu estava o tempo todo com o celular, falando com o Ronei, falando com o Manuel, mandando foto, e a minha perna, eu perdi a perna. Aí ela falou, o que está acontecendo? Ela falou, eu falei, eu não sei, eu falei para ela. E daí eu fui indo, daí ela me levou para a mesma maca que eu estava, ela me levou. E daí veio um monte de enfermeiro, veio o médico, veio todo mundo lá. Daí veio um auê lá. E eu tentando entender o que tinha acontecido comigo. Daí a médica falou, da asma, isso daí não é. Ela falou, isso aí não tem nada a ver com a asma. Ela, mas se acalme que nós vamos descobrir o que você tem. E eu fui responder o Ronei, enquanto eu estava lá na maca. E o que eu respondi para você? Aí fala um pouquinho ali. Ela tem que falar, né? Ela precisa... É que eu tenho que falar, né? Exercitar fala. Mas fala você. Nós começamos a conversar, daí ela começou a responder tudo errado. Daí ela falou que já ia sair, né? Sim. Daí ela disse, já estou saindo, vou ter alta. E daí ela saiu e não respondia mais. Daí eu chamei ela, e aí, tá saindo? Tá vindo? E ela não respondia. Daí ela começou, do nada, a responder. Daí ela colocou C, truque, água. Daí eu falei, o quê? Daí ela de novo, C, truque, não. Daí eu falei, o quê? Tá variando? Começou a falar em línguas. Sim. Tava estrangeira já. Ele pediu, você tá variando? O que está acontecendo? E aí você já começou a ficar preocupado. Daí eu peguei e liguei para ela, né? Eu fui ligar para ela. Daí ela atendeu, ela não falava, ela só resmungava. Daí eu fiquei nervoso, eu peguei o Manuel e corri lá para dentro. Daí fui lá no hospital, daí não queria deixar entrar, eu queria ver ela, daí fiquei nervoso, comecei a falar alto lá, e até que eles deixaram entrar e fui lá ver ela. Daí o Manuel junto, daí a gente se viu, ele começou a chorar, e ela também, eu também, né? E daí já não sabia o que estava acontecendo, ela não falava e não mexia a mão. Daí tudo começou. Aí foi diagnosticado que tinha sido AVC? Daí assim, antes de eles saberem o que aconteceu, eu fiz tomografia, não apareceu nada. A tomografia não acusou nada e eu tive que fazer ressonância daí, né? Aí eles me levaram
maca lá na cama da ressonância para descobrir exatamente o que eu tinha. Aí o médico já estava lá, acredito eu, né, que o médico que me atendeu lá, que fez a cirurgia, ele viu na hora o que era, ele viu o que aconteceu com a minha veia. A minha veia, ela dessecou, ela virou um papel. Ela não passava sangue nenhum e ela fez um coágulo, então não tinha de jeito nenhum, não ia passar sangue na minha veia, na minha cabeça. E quando o cérebro ficou cinza, o sinal... Essa veia era... Desse lado, né? Desse lado que atingiu. Aí essa veia, eles descobriram porque diz o médico que fica cinza lá e não passa sangue. Ele, enfim, o pessoal da área aí talvez entenda um pouco mais. Mas aí eu tinha vontade de orar lá dentro daquela maca, sabe? E eu não conseguia orar, aquilo estava me agoniando, porque eu não conseguia falar, mas eu queria falar com Deus, e aquilo não vinha, sabe? Aquilo não conseguia, aquilo me sufocava, eu tinha que ficar quietinha lá. Gente, foi a pior ressonância que eu já fiz na minha vida, eu já fiz outras, mas aquilo assim, ó, eu não sabia ainda o que estava acontecendo comigo, e eu tinha que ficar quieta. Eu só pensava assim: meu Deus, eu não quero morrer, Deus, me dá uma chance, Deus, eu preciso ficar aqui. Eu pensava no meu filho, eu pensava no Ronei, eu pensava em tudo, assim, passou tudo na minha cabeça naqueles minutos, naquela ressonância. E eu, mesmo não conseguindo orar, eu dava um jeito ali, sabe? A oração, ela tem que ser falada, né? Não, mas também nesse caso, você pode pensar que Deus também vai trabalhar. Isso, e eu estava fazendo esforço, sabe? E aí, quando eu saí da ressonância, aí eu já levei um susto maior, porque o médico chegou e falou assim: pode tirar a roupa dela, eu sou o Clésio, teu médico, vou fazer uma cirurgia em você, essa cirurgia tem que ser rápida, urgente, porque o AVC, para quem tem AVC, é 4 horas que você tem para descobrir que é AVC, para você não ter sequela. Então, como eu estava lá dentro, né, Deus me levou lá no hospital aquele dia, eu estava lá dentro, eles tinham que fazer o mais rápido possível, porque eles sabiam, né? Se nós não fazer urgente, isso daí não vai dar certo, né? E ele só me avisou, me falou, pode tirar a roupa e tal. E quando eu falei contigo, né? Acho que eu dei um tchauzinho lá, né? Tu só falou, cuida, Emanuel, mas daí tu conseguiu falar alguma coisa. Conseguiu falar. É que assim, ela gente, falou, tu nasceu da ressonância, ela falou, eu não só conseguia cuida, falar. Emanuel. Daí... E eu só falava Emanuel. Porque eu não... Vamos aplaudir Jesus. Mas você estava consciente ainda? O tempo todo. Está consciente? O tempo todo eu sabia que alguma coisa estava acontecendo muito grave comigo. Mas eu não estava entendendo o que era. Mas eu estava confiante, eu estava orando, estava pedindo para Deus. Para te guardar? Para me guardar. Não conseguia imaginar acontecer alguma coisa comigo. E eu só falava para ele: cuida do Manuel. Eu nem sei se eu dei tchau para você lá, né? Acho que nem pensei em você. Mas eu pensava em você também. Tá? Lá no fundinho, eu pensava em você. Pensava assim. Você... Aí, foi muito rápido, assim. Eles fizeram numa rapidez que, assim, ó, meu Deus, eu sou grata ao hospital, aos médicos, a todo mundo, porque foi muito rápido. Quando eu vi, eu estava com oxigênio na boca e foi, né? E depois, vocês que ficaram lá. Sim, daí a gente ficou lá, daí não tinha o que fazer, né? Daí eu fiquei chorando, não sabia o que fazer, só liguei para o meu irmão para pegar o Emanuel que estava lá, e buscar ele e pedir para orar só. Não tinha muito o que fazer, e esperar. Sim. E daí eu fiquei orando lá, orando. E só esperando, e aquela cirurgia não terminava. Daí a Vivi e o Maurício foram lá, ficaram lá comigo. E acho que terminou lá pelas 10 e pouco, 11 horas. Daí eu fui falar com ela lá, mas ela não falava. Só que eu não podia ficar lá, tinha que vir para casa. Daí vim para casa, aí vim pensando a estrada inteira, o porquê com ela, porquê agora, né? Daí fui lá no meu pai, daí vi o Emanuel. Daí dormi, estava tranquilo, no outro dia acordei,
comecei a chorar, pensando por quê. Daí fui para lá, ficava lá o dia inteiro, vinha para casa e ela não falava. Eu chegava lá, pensava, hoje ela vai estar melhor, vai estar falando. Chegava lá, ela não falava nada, não conseguia comer. E, tipo, eu olhava e dizia, por que isso? Por que agora, né? Tipo, e não conseguia ver ela assim, sabe? Sim. Ela queria falar, não conseguia. Tipo, é a pior coisa que tem, não existe, não tem explicação, só passando. A gente vê a pessoa que a gente ama, não é? Ali, e a gente não pode fazer nada, né? Naquele momento, é somente Deus. Mas aí, o que tu falou com Deus, assim? O que tu falou com Deus? Então, eu conversei com ele, que eu não sou muito de conversar, né? E... Dá para ver um pouquinho, mas tá bom. Mas Bota é que mais ela perto, precisa bota- conversar, né? Ela precisa falar. Bota mais perto um pouquinho. E daí eu fiz uma promessa que se ela ficasse bem, se ela voltasse para casa e ficasse 100%, Sim. tá 100%, né? Perto do que ela estava, eu ia me batizar, ia me converter, e é o que eu comecei a fazer Deus hoje. é bom. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, mas está dando errado. Todas as coisas cooperam para o bem, mesmo errado. E eu, Ana, eu não falei com vocês ainda sobre isso. Mas aí, quando você me avisou, né? E aí eu fui no sábado lá de manhã. Eu fui na quarta e fui no sábado. Aí no sábado, acho que foi no sábado, que eu te levei a Bíblia, né? Foi? Foi na terça, eu acho, e na quinta ou na sexta, que daí É. na sexta ela veio para casa. Aí eu fui te levar a Bíblia, né? É. E Deus me falou, fica tranquilo, que não é para a morte, é para a glória de Deus. Deus me falou, eu saí de lá, eu falei com a pastora, Deus quer falar com o Ronei. Deus vai falar com o Ronei. E cheguei lá, ele falou comigo, pastor, eu falei com Deus, eu vou entregar minha vida totalmente a Ele. A tua vida na mão de Deus, tenha certeza, até o errado, Deus faz dar certo. E hoje, como é que está, minha querida? E eu estava vendo rapidinho, eu estava vendo, não é? É que a média de 15 milhões de AVC anual, 5 milhões morrem, 5 milhões ficam com sequelas gravíssimas. Você veja bem, e Deus guardou a nossa irmã. Então, saber que não parece, você às vezes vem à casa de Deus, você parece que não acontece nada, mas Deus está te guardando, amém? E agora, Ana? Então, aí, assim, a melhora, a minha melhora foi muito rápida, até a médica ficou assim, porque assim, eu tive o AVC em uma semana, eu já estava caminhando, eu caminhava, eu falava, difícil, mas eu falava, em 2 dias eu comia, né? Segundo dia eu comia sozinha, um pouquinho, né? Conseguia pegar o copo, conseguia comer, e assim, dia após dia, eu fui melhorando. Eu continuei fazendo algumas coisas, fisioterapia, fono. A fono ajudou bastante para mim voltar a falar do jeito que eu estou falando agora, normal, né? E eu não tenho nenhuma sequela, nada. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim, ninguém fica são, ninguém fica do jeito que eu fiquei. E eu acredito que Deus fez a obra. Eu tinha que passar por isso. Hoje eu entendo que precisava passar por isso. Não precisava ser tudo isso, né? Mas glória a Pior que Deus. não precisava. Era isso. Não, e ela sempre falava para mim, vai por amor, não vai pela dor. E tive que vir Foi pela dor. junto no meio, né? Mas tudo certo. Mas, enfim, eu tenho sequelas muito pequenas, motoras. Esse braço aqui, um pouquinho assim, mas glória a Deus, eu estou aqui de pé, estou falando com vocês e só a glória de Deus agora. Só Deus. E Deus começou a boa obra, Ele vai completar. Amém? Vamos aplaudir Amém. nosso Deus que Ele é bom. Aleluia. Graças a Deus. E a tua decisão em servir a Deus influenciou. Sim, com certeza. Assim, quando você volta,
quando você começa a entender, demora uns dias até você entender o que aconteceu, né? A tua ficha cair e você entender. Não, mas olha só, Deus me guardou porque eu decidi que eu queria ficar na igreja, que eu não queria desistir de Deus. Então, Deus já cuidou, né? Talvez se eu não tivesse tomado essa decisão, alguma coisa realmente fosse acontecer comigo, né? Mas Deus não ia me guardar. Deus me guardou de um jeito que é sobrenatural. É sobrenatural o que aconteceu comigo e eu está assim hoje, né? Está bem, está falando com você, está aqui, não está toda torta, está andando, caminhando, enfim. E muita coisa mudou, até conversei com o pastor, né? Muita coisa mudou na minha vida depois que eu tive esse AVC. Até converso com as meninas da célula, já conversei, já comentei com elas, já contei. Tem coisas assim que é só quando você está lá na cama do hospital. É só quando você está lá que você vai ter aquele clique. Que você vai entender, melhor, né? Que você vai entender que tem coisas na vida que não vale a pena. Aleluia. Não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena as coisas que eu tinha ideais, sabe? Ideais, assim, eu digo, coisas supérfluas, sabe? Que Deus tirou do meu coração, tirou de mim. E eu oro e peço a Deus agora, todos os dias eu oro e peço, Deus, o que tu quer que eu faça? E agora? Tá, estou aqui, estou na tua presença, quero te seguir, quero continuar, mas Deus me usa. Eu falo, Deus me usa, que eu possa fazer aquilo que o Senhor quer. Porque eu não quero, que Deus não me permita, que eu não quero mais me afastar da tua presença, porque eu quero continuar contigo, porque contigo é melhor, contigo tudo vai bem, contigo tu vai guardar, e é isso. Aleluia. Amém.